mas o fenômeno humano possui dentro de si algo de indômito, algo de incontrolável. E a depender do modo como a gente se coloca para brincar de pular a amarelinha na beira do precipício, aquilo que em certas configurações a gente consegue resistir, se você muda o ângulo e a cenografia da coisa, a coisa se torna insuportável ou irresistível, né? Eu digo isso porque isso diz respeito à ambivalência dos nossos sentimentos. E não poucas vezes, muitas pessoas no meu consultório, no meu cotidiano de trabalho, de interação, não foram poucas vezes que pessoas se aproximam de mim com aquela ingenuidade em relação à própria alma, de quererem bancar a presunção de que elas estão no controle da coisa. Como inclusive recentemente aconteceu. Só, Felipe, até um cara bacana, ele se aproximou e tudo. Felipe, ele é até legal e tudo, mas ele é casado. E assim, Felipe, de tudo que eu já passei, eu não tô aí para arrumar problema não, mas é legal conversar com ele. Ele é lá do trabalho e tudo. E aí eu perguntei, e aí, mas querida, assim, em tese, falando de uma forma psicológica, instintual, é uma coisa que daria liga? Ela, daria, Felipe, mas não vejo. Acho que já tive tanto problema assim que... Eu falei assim, olha, querido, eu vou te falar uma coisa. Em relação à alma, tem certas coisas que a gente só pode garantir uma dada segurança mediante um distanciamento saudável. Porque existe uma dimensão na nossa alma que é natureza pura, crua e indômita. E eu costumo associar, por exemplo, com a ideia de uma praia com a sua correnteza ou com tubarões. Por exemplo, aqui no Recife, no Brasil, tá lá. De tempos em tempos estamos assistindo a notícia de que alguém entra naquela praia e o tubarão vai lá e arranca um pedaço dela. Mas você vai lá nessa praia e tem várias placas dizendo não entre, não entre, não entre. Mas o que acontece? E boa parte dos incidentes não são com turistas e nem com pessoas novas. Acontece com moradores locais. Pelo que me indica aqui, então tem até gente aqui de Recife, a Marta de Recife dizendo, aqui em Piedade, Então já tem alguém aqui que me é testemunha. São moradores locais que, com a presunção de que eles têm a manha, de que eles conseguem entrar e sair, e muito provavelmente eles já entraram e saíram muitas vezes e não aconteceu nada, que isso então suscita aquela confiança que eles estão no controle da natureza. Mas a natureza é imprevisível, ela é indômita. E basta certos fatores se conjugarem com o tempo, o ritmo, o momento, as circunstâncias, e o inusitado acontece, porque natureza é natureza. Então pega essa analogia e tem algo dessa dimensão que habita dentro da gente. De modo que, por exemplo, eu lido atendendo gente o tempo todo. E majoritariamente as minhas clientes são mulheres. E eu vou ser honesto aqui com vocês, eu vou falar aqui de modo aberto. Eu tive que aprender e a exercitar, elaborar e sublimar impulsos, pensamentos e pulsões da minha sexualidade animal para que eu pudesse ter uma postura e uma desenvoltura adequada para a função que eu ocupo dentro do papel que eu exerço no meu trabalho. E isso não é dado, isso é desenvolvido. Isso porque nós não somos um poste de ferro. E certas coisas pulsam dentro da gente. E se a gente não virar de frente para isso e lidar com isso como isso é, então isso... talvez não de primeira, não de segunda, mas chega um momento que isso engole a gente. Então a melhor maneira que eu aprendi de lidar com a minha natureza indômita e instintiva, retomando a analogia das praias de Recife, foi respeitar as placas de não entre, não entre. Felipe, mas você veio na praia e não vai entrar? Não vou entrar.
Pô, mas Felipe, tá aqui, entra só na beiradinha. Não, nem na beiradinha, não vou entrar. Isso, na prática, no meu cotidiano de trabalho, eu desenvolvi uma série de estratégias, desde até da minha maneira de falar. Pessoas que convivem comigo, às vezes me mandam mensagem, Felipe, por que você não fala direito? Você fala que nem um radialista. Fala aí todo formal, fica usando palavras. Por que você não fala normal, Felipe? Olha, tudo isso nasceu de uma estratégia. Eu fui percebendo que quanto mais formal eu me tornava, eu fui vendo que eu poderia ser gentil, educado, mas que esse tipo de postura me ajudava a passar uma mensagem de formalidade que indicava a natureza da relação que estava estabelecida e que não tinha envolvimento outro a não ser profissional e formal da interação. Então, eu tenho aqui a minha esposa me vê chamando pessoas e mulheres de querida, olá querida, oi minha amiga, tudo bem? Mas a maneira como eu falo e a energia não passa aquele contato de quem está cantando, chamando, atraindo, induzindo, dando indireta, porque você vai criando critérios para você justamente desplugar e tirar a energia, a alimentação dessa propensão que todos nós temos, né? Logo, eu fui criando critérios para não ficar brincando de pular a amarelinha na beira do precipício, porque eu já vi casos, tá, de profissionais da área da saúde, e aí, sinceramente, eu acho que vocês estão aqui me assistindo. Sei que vocês também já viram, porque isso acontece para tudo quanto é direção, de profissionais que subestimam essa linha fronteiriça e ficam entrando também para brincar de nadar e boiar sem maiores intenções numa praia proibida. E no primeiro dia nada acontece até o dia que ocorre aquilo que eu costumo chamar de alinhamento interplanetário. O alinhamento interplanetário é um fenômeno cosmológico altamente raro, porém, embora raro, acontece. Entendeu? Acontece. Aquele dia que você brigou com a sua esposa, a paciente também brigou com o marido dela, e aí chegaram os dois meio zureta, meio carente, tudo, pum, chutou pra gol, porque já tinha todo um contexto que favorecia o progresso da punção sexual, como piadinhas, gracejos e uma série de firulas que em si nada eram. Mas quando acontece o alinhamento interplanetário, é praticamente impossível de você meter o pé no freio. E você pode até tentar meter o pé no freio, mas você não vai impedir o carro de colidir na parede. Pode até evitar o carro de amassar inteiro, mas bater ele vai. E depois que bateu, aí o Vesúvio explode, uma série de situações nos sentimentos e na cabeça se desgoverna, e aí geralmente a emenda fica pior do que o soneto. Portanto, eu até falo aqui para minha amiga, não fique subestimando a sua natureza, achando que porque de uma certa forma esse camarada não te suscita apetite, que você, recebendo ele na sua casa, você não está brincando de pular a amarelinha na beira do precipício de si mesmo. E que talvez você ache que o seu maior desconforto é você apenas recebê-lo em casa sem a esposa saber, quando na verdade isso pode se tornar um problema ainda maior se certas circunstâncias se conjugarem. E aí pare para pensar, querendo ou não, é um homem e uma mulher, cada qual com apetite e sexualidade saudáveis, e que, a depender das circunstâncias, isso se ativa e se inerva. E como é que faz parar? Né? É difícil, uma vez que já tem toda uma avenida aberta para a coisa acontecer. Né? Então, isso também eu deixo para pensar.